Ouvi então a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? E quem irá por nós? E eu disse: eis-me aqui, enviai-me. E ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Esse versículo de Isaías 6:8 é frequentemente citado como um exemplo de obediência voluntária e prontidão para servir a missão de Deus. Quando Deus pergunta: a quem enviarei e quem irá por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me, expressando sua disposição para servir sem hesitação. Para os cristãos, esse versículo é visto como um chamado para responder ao chamado de Deus de maneira semelhante, estando dispostos a ir aonde quer que Deus nos conduza, para compartilhar o evangelho e servir aos outros. A disposição de dizer: eis-me aqui, envia-me, reflete um coração de rendição e um desejo de cumprir os propósitos de Deus. Não importa onde ou como esse chamado possa se manifestar. Mantenha esse versículo em mente e vocês vão entender sobre tudo isso logo. Em 2019, houve um ataque destes grupos radicais, que eu vou escrever o nome aqui, em Nairobi, no Quênia. Ninguém sabia o número deles. Depois ficaram sabendo que eram 5, mas eles estavam preparados para uma batalha que durou 24 horas. Era um grupo fundamentalista que atacaram um complexo de hotel. Nesse complexo tinham bancos, apartamentos, hotéis, escritórios. O ataque começou com um deles que colocou explosivos ao redor do corpo e disse que acabaria explodindo tudo se não fizesse o que eles estavam pedindo. Eles invadiram o local com a intenção de tirar a vida de qualquer pessoa que eles encontrassem pela frente. Como eu falei, era um local muito grande, tinha por volta de 2.000 pessoas naquele dia. Tinha um banco, hotel, empresa de tecnologia. Mas naquele fatídico dia, se não fosse pela coragem de um homem, mais de 700 pessoas teriam falecido. Mas este homem, Christian, que às vezes vou chamar de Chris, esse nome, fiquei depois sabendo que é um nome fictício, o nome dele verdadeiro nunca foi revelado, né? Ele é um herói militar britânico. Ele estava estacionado no Quênia para ajudar a treinar os soldados do país quando esses homens fortemente armados invadiram esse complexo de luxo, incendiaram veículos. O Christian, ele não tinha autorização do governo britânico para liderar a defesa de centenas de milhares de quenianos e nem de entrar sozinho e resgatar 700 pessoas. Tudo isso durou quase 24 horas, sendo bem exata, 19 horas. Mas ele resolveu fazer a diferença. Ele pegou no carro dele uma balaclava para cobrir seu rosto, um colete à prova de balas. Ele disse: foi o dia mais marcante da minha vida. Não havia qualquer inteligência ou aviso prévio sobre o ataque. Embora ataques semelhantes já tivessem ocorrido no passado, não havia nada que indicasse que isso aconteceria novamente. Mesmo assim, por alguma razão, eu estava mentalmente preparado para essa possibilidade. Ele disse que ele estava na casa dele. Quando ele ouviu tudo isso, ele correu para o carro, pegou a arma dele de fogo, pegou uma arma branca, uma Bíblia, e ele disse que ele lembrou do versículo da Bíblia, do livro de Isaías, que dizia: quem enviarei? Quem irá por mim? E ele disse que ele respondeu: aqui estou, envia-me. Ele disse que salvar uma vida é como salvar o mundo inteiro. É difícil decidir o que fazer numa situação daquela. Ele foi sozinho fazer o que fosse necessário. Ele contou que estava pronto, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele estava constantemente treinando, praticando tiro e mantendo seu equipamento preparado. Não era uma obrigação dele intervir de forma alguma, mas para ele disse que era essencial. Tudo estava organizado e pronto para ser usado, sem a necessidade de ajuste de última hora.
Se o chamado viesse, ele sabia que estaria pronto para responder. Ele disse que simplesmente sabia que ele estava preparado naquele dia porque Deus assim o fez. Mas vamos voltar no passado, 30 horas antes do ocorrido. Ele disse que 30 horas antes do ocorrido, ele pela manhã estava fazendo o seu próprio treinamento e ele estava voltando para a cidade, quando ele dirigia por uma estrada principal, que era uma trilha de terra, empoeirada. Para chegar à cidade, a pessoa precisava andar umas 3 horas. Naquela região, ele disse que só se encontrava membros da tribo Maasai ou trabalhadores da construção civil trabalhando para uma ferrovia chinesa. Ele ficou surpreso ao ver um homem de terno, com sapatos brilhantemente polidos naquela estrada de chão empoeirada. O que foi ainda mais estranho é que ele disse que ele quebrou todos os procedimentos, por assim dizer. E ele disse nas próprias palavras dele, abre aspas, parei o carro, abaixei o vidro e perguntei, ei, você quer uma carona? Ele correu até o carro, entrou e agradeceu, dizendo, obrigado, obrigado, fecha aspas. E ele imediatamente perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Chris. Quantos anos você tem? Ele disse, eu tenho 43. Ele respondeu, eu também tenho 43. Quando você nasceu? Ele disse, em setembro. E ele disse, eu também nasci em setembro. Que dia você nasceu? Ele disse, dia 15. E esse homem misterioso respondeu, eu não sei o dia exato que eu nasci, mas eu nasci no mesmo mês e no mesmo ano que você. Ele riu e disse, isso é um bom sinal. Significa que nós dois nascemos em setembro de 1975. Então ele pegou uma adaga do bolso e ele disse que ele estava completamente tranquilo, sem sensação de ameaça, como se fosse algo normal. Mas ele disse que uma coisa estranha é que aquela adaga tinha 2 lâminas. Ele pensou, será que está quebrada? Talvez, mas parecia ter 2 lados. Ele brincando disse, você não vai tirar minha vida com isso não, vai? E ele respondeu, não, eu carrego isso para o caso de encontrar demônios ou espíritos malignos nessa estrada. Isso pode ser útil. E o homem riu enquanto guardava a adaga de volta. Ele olhou para ele e perguntou, pelo jeito que você está vestido, eu acho que você vai para a cidade, certo? Ele disse, não, 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 por favor, me deixe aqui, na primeira aldeia. Ele disse que ele parou o carro, o homem abriu a porta, e quando o pé desse homem tocou o chão, tudo mudou. O rosto dele mudou. Ainda tinha a mesma forma, mas era como se alguém tivesse o insultado. Esse homem ficou sério, como se fosse outra pessoa. A voz dele também mudou. Era a mesma voz, mas diferente. A descrição, ele disse que ele usa, é que era uma voz silenciosa, mais alta. Parecia vir de todos os lugares ao redor, pela frente, pelos lados, por trás. Ele disse que podia sentir no coração dele que aquela voz vinha de todos os lados. Então, esse homem disse, Cris, que Deus te abençoe muitas vezes neste dia. E como se fosse num estalo, esse homem voltou ao normal. A voz ficou normal, o rosto ficou normal, ele fechou a porta e depois de uns 150 metros, esse homem sumiu. Ele falou, talvez ele entrou numa aldeia, algo assim. Ele achou aquilo muito estranho. Mas 30 horas depois, ele disse que o dia mais marcante na vida dele fez sentido com aquele encontro. Naquele dia, quando ele ouviu, Cris, que Deus te abençoe muitas vezes nesse dia, ele disse foi quando o relógio começou a contar. Porque tudo depois disso estava em movimento para aquele dia. Ele disse que ele tinha ido, voltando aqui no tempo, cortar o cabelo, depois almoçou, foi tomar o banho. Quando o telefonema chegou, a cidade estava desmoronando, colapsando sobre si mesma, e cada segundo contava. E tudo estava perfeito, desde o momento que ele saiu do chuveiro, o telefone tocou. Mas ele sentiu que naquele dia, ele tinha uma força extraordinária, como se ele tivesse poderes. Ele se sentiu energizado. Ele disse, meus sentidos pareciam mais aguçados, minha audição era melhor, minha velocidade, força e agilidade eram aumentadas. Desde o momento em que atravessei aquele limiar, entrei em um estado de fluxo e permaneci nele
durante toda a operação. O Christian liderou o grupo de soldados quenianos. Foram 19 horas intensas de batalha, mas ele foi inicialmente o único homem que entrou e começou a resgatar as pessoas. E como eu falei, ele salvou 700 vidas naquelas 19 horas. Ele, que já havia participado de 3 guerras, vivenciou algo inimaginável aos olhos humanos, ele disse. Ele disse, mesmo antes de deixar o complexo, enquanto caminhava em direção ao veículo, ele falou que podia ouvir aquelas palavras ecoando na cabeça dele. As palavras daquele homem misterioso. Ele mencionou que no fundo do coração, ele sentiu que tudo na vida dele o tinha levado até aquele momento. E ele ficou profundamente grato por estar ali para ajudar, por salvar vidas. Ele disse que isso deu uma sensação de encerramento em relação à vida dele até aquele ponto. Cada desafio que ele havia enfrentado, cada contratempo, todas as jornadas que ele passou na vida dele, o tinham levado aquele dia a Nairobi. Todos os fracassos que ele tinha passado, os relacionamentos que não deram certos, tudo o estava conduzindo para aquele momento. Ele sentiu como se ele tivesse treinado a vida inteira para aquele momento, como se alguém o tivesse preparado para aquele dia. E ele disse que ele sentiu que aquele homem estava fisicamente no corpo de uma pessoa, mas aquele homem estava entregando uma palavra de Deus para ele. E nós vamos chegar lá. Chris estava dando treinamento para esses militares, né? Então ele não tinha autoridade britânica superior nenhuma a ele que dissesse para ele ir lá e fazer isso. Mas ele disse que ele se sentiu compelido. Ele lembrou de Isaías: quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse que ele foi lá com a intenção de fazer algo diferente. As pessoas estavam perdendo a vida. Ele ouviu mulheres gritando, tiros, granadas explodindo. E ele perguntou: quem está liderando? Ninguém falou: ninguém, nada. E ele perguntou: as forças especiais estão lá? Não. A polícia está lá? Não. Ninguém estava lá. Nessa hora, ele ouviu uma mulher gritar, depois ouviu tiros e o grito cessou. E ele percebeu que haviam tirado a vida dela e ele disse: vou entrar. E ele disse que ele entrou, e ele que já esteve em operações militares importantes antes, desde os 18 anos de idade, foi para a Irlanda do Norte, depois para o Kosovo, depois para a Serra Leoa na África. Ele esteve em combate no Iraque, ele era comandante da patrulha dos Pathfinder, ou seja, ele fazia parte das forças de elite especiais do governo britânico. Ele treinou a vida dele, tinha uma experiência de combate rara, e ele disse que ele já tinha eliminado tantas pessoas na vida dele, e a verdade que ele diz: até você não eliminar a primeira, você não sabe como é fazer isso. E ele disse que naquele dia tudo preparou para aquele momento. O que aconteceu dentro dessa história foi que o Chris entrou naquele dia e foi lá e começou a resgatar as pessoas. E na hora que ele estava resgatando as pessoas, chegou um homem do lado dele, o Dan, e disse assim: olha, eu era das forças especiais da Eslovênia, mas eu estou aqui com um contrato particular como segurança de empresas, segurança de embaixadas, mas eu também tenho treinamento. Ele falou: você tem uma arma? Ele disse: tenho. Ele falou: me segue. Aí eles começaram a seguir, os dois entrando e tirando o pessoal. Aí daqui a pouco ele encontra uma pessoa que também se diz: eu sou das Forças Especiais da África do Sul, mas eu não estou em trabalho aqui. Aí ele também vem comigo e ele começou a ir lá. Então o que ele estava fazendo? Ele ia nos quartos, eles batiam na porta e eles gritavam. Como ele fazia parte das Forças Especiais Britânicas, ele disse que a única coisa que ele tinha era um crachá no peito dele, né, dizendo
Delta, né, que é o nome do grupo que ele pertencia. Então ele batia na porta, ele gritava que era do grupo Delta, e as pessoas abriam a porta, e aí o que ele fazia? Eles levavam uma pessoa para fora e um deles cobria o outro, ou seja, um tirava a pessoa de dentro e ele ficava ao redor para ter certeza que ninguém ia atirar nos dois que estavam saindo, né? E ali eles ficaram fazendo isso por muitas e muitas horas. Depois de umas 3 horas, o governo do Quênia aparece. Só que o governo do Quênia aparece com umas arminhas tudo pequenininha, né? E a arma dele era uma mega, né? Bem grandona. E aí chega lá os policiais, com aquelas roupinhas, sem colete à prova de bala, nem nada. E aí o que ele faz? Ele fala pros caras, vamos entrar? Não, não, não vamos entrar, não. Aí ele percebeu, gente, esse pessoal não tem treinamento. Então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu liderar o grupo. E ali ele começou a dar ordens. Quem entrava, o que fazia. E ele coordenou aquilo, gente, por 19 horas. Vocês têm ideia o que passar 19 horas coordenando as pessoas, extraindo, tirando as pessoas lá de dentro, e era tiro para tudo que é lado. Aí, depois de muitas horas, alguém do governo britânico chegou. Um rapaz disse assim: Olha, eu também faço parte das forças especiais do governo britânico. Então, ele foi, então me segue. E depois veio um outro de um outro país, acho que era o da Alemanha. Então, eles estavam lá, basicamente, em 5, 6 homens que fizeram parte, faziam na época parte da elite, né, dos militares. E ele disse que naquele momento eles faziam o que fosse, o que mandavam para ele fazer, né? Então, o grupo que ele pertencia, eu falei Delta, não é, desculpa, é Eagle, né? Que ele pertencia a Eagle. Então, quando ele batia na porta, ele gritava Eagle, Eagle Security Force. Então, as pessoas abriam e tal. E ali, eles continuaram aquela longa, longa batalha, e que depois de 19 horas, ficaram sabendo que eram 5 homens, que eles achavam que eram dezenas, porque estavam preparados. E daqueles 5 homens, ele eliminou 2 deles. Agora, o mais interessante é que tudo isso que foi falado, a maior parte do acontecimento, foi contado pelo Dan, porque o Chris está proibido por uma ordem militar, ele não pode contar o que aconteceu lá dentro com detalhes, e ele tem uma ação da justiça no governo britânico, uma batalha brava com eles, porque ele quer contar a história dele. O Dan disse que várias empresas, desde Netflix até a cinemas, todo mundo veio para falar pro Dan, vai contar a história, vamos fazer um filme. Ele disse, não, essa história não é minha, essa história é do Chris. O Chris que vai ter que contar a história dele no dia que ele estiver preparado. E o Chris começou a escrever um livro a respeito disso, mas obviamente tem uma batalha judicial, porque o governo britânico detestou o que ele fez, disse que ele não tinha autoridade para ter feito uma coisa dessa, e se tudo isso tivesse dado errado? 2.000 pessoas podiam ter voado para os ares e a culpa ia cair sobre quem? O pessoal ia dar a culpa no governo britânico. Por quê? Ele não estava a trabalho naquele momento que ele resolveu fazer isso. Ele estava lá dando treinamento para os policiais de lá, para os militares de lá, mas ele não tinha ordem para isso. Agora, o que mais chamou a atenção de tudo isso, ele acabou recebendo lá uma medalha dos militares, mas não houve agradecimento algum sequer por parte do governo, que ele fez algo maravilhoso, muito pelo contrário, recebeu uma crítica dura, tipo, você não tinha que ter se metido lá, se tivesse dado errado, você tinha acabado com o nosso nome e tal. Mas ele disse que o pior mesmo foi o governo do Quênia. O governo do Quênia disse assim, que os quenianos, que as forças do Quênia, eliminaram todos os 5, sendo que depois ficou confirmado que não foi verdade. Não foram as forças especiais. O Dan eliminou 2 deles, e os 700 resgatados não foram resgatados por ninguém, além dos 5 das forças especiais. Era o Chris, o Dan e os outros 3 resgatando as pessoas, e depois ele coordenando, porque tinham que ficar cobrindo um o outro quando entrava, entendeu? Só que o governo do Quênia, você acha que o governo do Quênia reconheceu isso? Não. E o Dan, que morava 12 anos lá no Quênia, depois, né, ele foi trabalhar para a embaixada americana, né, como segurança e tal, mas depois disso, ele se sentiu que ele não estava mais seguro lá. O governo do Quênia meio que deixou claro que ele não era bem-vindo lá.
porque ele participou de algo, ou seja, ele fez algo nobre que acabou envergonhando os quenianos, né, os militares. Então, o que ele ia fazer? Ele falou, ele acabou saindo de lá, do país, depois de 12 anos morando lá, né? Só que o que aconteceu? O Chris, quando ele estava salvando esse povo todo, desde o início, ele estava usando balaclava, né, que é aquela máscara, né, no rosto, vamos dizer assim. Só que depois de 19 horas, aquele calor do cão, tal, ele tirou a máscara. E quando ele tirou a máscara, apareceu o rosto dele. E ele, por ser das forças especiais, não deveria ter mostrado o rosto nunca, jamais. Mas eram 19 horas, no final de tudo, ele falou que nem imaginou que alguém ia tirar uma foto e colocar a foto dele e tal, né? Mas ele falou fazer o quê? Aí ele veio, voltou lá para Inglaterra, né? O povo avacalhando com ele, os militares, mas depois deram uma medalhinha lá e tal. Aí ele disse que o serviço secreto americano o convidou para ele vir nos Estados Unidos para ele relatar como é que ele conseguiu fazer tudo isso. Aí ele veio, tá lá ele com o pessoal do serviço secreto, tal, e o pessoal do serviço secreto é quem faz cuida da segurança do presidente. Era o primeiro mandato do Donald Trump. Aí alguém do serviço secreto disse assim: você já foi na Casa Branca, onde fica o presidente? Não, nunca fui. Ele falou: vamos lá. Quando chegou lá, eles encontraram outras pessoas de alto escalão, aí um dia disse assim, você já entrou na sala oval? A sala oval é a sala do presidente da República, né? Ele falou, não, não. Ele falou assim, eu acho que o presidente vai gostar de conhecer você. E aí, ele falou, eis que eu entro na sala oval, que eu nem sabia o que era a sala oval, estou eu lá no meio dela, o Donald Trump vem, pega na mão dele e diz, muito obrigado por você ter salvo vários americanos. Ele falou que naquele momento valeu tudo, porque ele nunca recebeu esse reconhecimento do governo dele, que ele salvou alguém, né? Do governo, ele está dizendo, né? Ele recebeu dos militares depois, mas não do governo. E daí ele falou assim, eu ali, um britânico, sendo congratulado pelo presidente dos Estados Unidos porque eu salvei americanos. Ele falou que ele se sentiu assim, poxa, que legal, que maravilhoso, tal, né? Aí passou um tempo, tal, ele veio, ele disse que ele percebeu que ele não tinha mais nada para continuar dando para os militares. Ele já tinha passado a vida dele, mais de 20 e tantos anos dentro dos militares, fazendo todo o trabalho dele, né? E parecia que as pessoas estavam achando que ele estava mais causando problemas, tal, né? Mas aí, então, ele foi convidado pelo embaixador dos Estados Unidos para um jantar. Aí ele falou, não, olha, a última vez que eu vim aqui, vocês tiraram a foto de mim aqui na Casa Branca, né? O governo britânico caiu em cima dele, falou, meu filho, o que você está fazendo dentro da Casa Branca? Porque ele não estava em missão, mas ele falou, não era nada disso, eu vim contar com o pessoal do serviço secreto, me levar lá, daqui a pouco eu vi, eu estar na cara do presidente. E de ter colocado a foto dele com o presidente dos Estados Unidos, nossa, para o governo britânico é algo assim, você não podia ter feito uma coisa dessa, sabe? Aí ele falou pro embaixador, olha, a última vez que eu fiz algo sem a permissão deles, deu errado. Então, eu ainda pertenço às forças especiais, eu não vou aceitar o convite. Aí o cara falou, não, 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 tem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, vai lá, roupa simples, não precisa ser elegante nem nada, é uma coisa básica. Você só vai lá, você não precisa falar nada pra ninguém, só vai lá participar, dá um oi e tal, né? Aí ele falou, ok. Ele falou que ele foi lá, chegou lá no local, né? Na festa, foi de última hora ali o convite, ele falou que ele tava com uma blusa preta de gola alta, que ele parecia mais um daqueles caras, daqueles filmes que a gente vê, né, de resgate, que entra aquele cara voando e resgata todo mundo. Aí ele falou que aí, de repente, quando ele se vê, ele tá com o microfone na mão. O que não era nada, o embaixador americano enfia um microfone na mão dele, e aí conta como é que foi tudo, e ele não podia contar porque ele tinha proibição, né, mas... Ele falou que naquele momento não via nada na mente dele. Ele falou, salve a rainha da Inglaterra e Deus abençoe a América. Aí todo mundo fez lá o saúde, tintim. Aí falou que todo mundo caiu na gargalhada e eles acabaram brindando e tal. Bom, não precisa nem dizer que saiu em tudo que era jornal no dia seguinte. Aí que ele falou que o negócio ficou feio. Aí que falar quem ele pensa que ele é. O que esse cara tá fazendo com o embaixador americano? Então, aí ele falou que começaram as perseguições pra cima dele. Tipo assim, você tá causando problemas pra gente. Aí ele falou que chegou aquele momento, ele falou, não tem mais nada pra mim aqui. E ele resolveu se aposentar. Ele saiu da Inglaterra, ele veio morar nos Estados Unidos. E depois que ele estava morando nos Estados Unidos, foi quando ele recebeu a medalha do governo britânico. Acho que o governo britânico, depois de tê-lo visto
em tantas revistas, em tantos jornais, em tanta coisa, vendo todo mundo congratulando ele pelo mundo afora e eles não tinham congratulado, apesar que ele falou que ele não teve reconhecimento algum do governo britânico, mas ele teve dos militares, ele recebeu lá uma medalha. E aí ele lembrou que 20 anos atrás, quando ele mudou-se da cidade dele, uma cidadezinha pequenininha, na igreja deram para ele uma cruz. E nessa cruz estava escrito algo, tipo assim, que Deus esteja com você todos estes dias. E ele falou que nesses 20 anos ele nunca pegou aquela cruz, mas naquele dia que ele recebeu a medalha, ele falou que alguma coisa o impulsionou a pegar aquela cruz que estava lá 20 anos. E quando ele pegou, completavam exatamente 20 anos de carreira. E que dizia, né, que Deus estivesse com ele todos os dias. E aí ele lembrou que aquele homem também disse para ele a mesma coisa. Então, o que ele estava querendo dizer com isso? Que 20 anos antes dele receber a condecoração britânica, tinha sido dado para ele essa cruz, dizendo que Deus estivesse com ele todos os dias. Aí ele recebe a medalha. Aí ele falou, é como se Deus estivesse dizendo para mim, você está recebendo a medalha hoje porque eu te preparei para isso 20 anos atrás. E aí ele viu mais uma vez que aquele homem que estava naquele carro com ele naquele dia, ele acredita que era um anjo. Ele disse, eu acredito que ele foi usado fisicamente por uma pessoa, mas ele disse que ele não tem dúvida nenhuma que aquele homem era um anjo do Senhor. Que naquele dia, aquele anjo tinha ido lá entregar uma mensagem para ele. Que Deus estivesse com ele todos os dias. E depois é como se um círculo tivesse se formado. 20 anos atrás, ele recebendo algo escrito que Deus estivesse com ele. Depois ele recebendo a medalha pelo que ele fez. E depois aquele homem que disse aquelas palavras para ele. Então ele diz que ele resolveu fazer a diferença naquele dia, entrando sem ordem de ninguém. Ele diz que ele não se arrepende de nada, mas claramente você vê uma frustração na voz dele. Só que infelizmente, tem essa ordem de proibição do Chris, que ele não pode contar o que aconteceu. E tem essa batalha judicial, né? Porque tem o livro dele. Ele acabou fazendo um livro, mas um livro de criança e tal, mas o livro dele, que ele ia contar exatamente o que aconteceu lá, esse livro tem uma briga judicial há vários anos. Eu tenho certeza que vai ser, assim, um filme daqueles de Oscar, né? Imagina poder contar tudo isso que aconteceu. Eu fiquei, assim, pensando que homem incrível, que humildade. Gente, para vocês entenderem o que é fazer parte das forças britânicas, para você ter ideia, quando entram 200 pessoas para o treinamento nas forças especiais, desses 200, apenas 3, 4 vão conseguir se formar. Daqueles 200, vários vão perder a vida durante o treinamento. Isso mesmo, infelizmente acontece. Não somente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra. A Inglaterra tem as forças especiais mais treinadas do mundo, seguido pelas forças especiais dos Estados Unidos e depois pelas forças especiais da França. São as 3 melhores do mundo. O treinamento deles é tão rigoroso que, para você ter uma ideia, eles deixam eles no treinamento, começam com 200, vai diminuindo, né? Vai para 100, vai 70, 80, cada treinamento eles vão diminuindo, né? A pessoa não aguenta. Ficam lá na água, no meio lá do mar, todos eles meio que juntos, meio que abraçados lá, horas e horas e horas e horas naquela água gelada até alguém pega e desiste. Depois eles são jogados no meio de uma floresta com um facão e nada mais. E só que dentro daquela floresta tem o próprio grupo deles perseguindo eles. Claro que não vão tirar a vida deles, mas é como se estivessem tentando persegui-los. Então eles precisam sobreviver uma semana dentro daquela selva, saber sair dela, conseguir comida, água,
e não ser eliminado pelos treinadores. Então, no final, quando termina tudo, 4 ou 5 conseguiram. E ele era um deles. E ele não é um homem que tem um corpão, aquela coisa. Não, não tem. Ele falou que sempre chamou muita atenção por causa disso. Que quem vê o Chris fala, meu Deus, como que o Chris, assim, né, meio pequenininho e tal, e ele conseguiu tudo isso. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que quando Deus escolhe quem ele vai capacitar, não importa a altura, não importa absolutamente nada. A capacitação, eu creio, como o Chris, vem de Deus, não é um poder da pessoa. Claro que ele foi treinado para isso, mas por isso que ele continua reiterando várias vezes que ele tem certeza que ele foi treinado para chegar até aquele momento. Ele que foi criado num lar totalmente disfuncional, numa família totalmente disfuncional, conseguiu, por volta dos 17 anos, ingressar como militar e depois acabou tendo uma carreira brilhante e sendo esse homem. E poder dizer que pelo menos ele recebeu a tal da medalha britânica, que eles chamam-se de Conspicuous Gallantry Cross, né? Que é uma medalha por bravura. Mas, como eu falei, do governo britânico, recebeu nada, apenas dos militares. Mas foi reconhecido pelo governo de outros países por ter feito a diferença. E é incrível a história dele. E eu gostaria de ouvir de vocês. Quem vocês acham que era aquele homem? O Chris diz, que ele tem certeza, que aquele homem era um anjo de Deus. E quando eu comecei contando a história, recitando o versículo de Isaías, por quê? Porque ele diz que todas as guerras que ele participou, todas as batalhas, ele sempre teve a Bíblia junto com ele. Nunca foi criado religioso nem nada, mas ele sempre teve grande paixão e devoção para Deus, para Jesus Cristo. Ele fala disso, né, na entrevista dele e tal. E ele disse que naquele dia ele acha que Deus usou aquele homem, que ele acredita que era um homem mesmo, que estava lá fisicamente, mas que de verdade foi usado, né, um corpo, mas que aquele era um anjo do Senhor entregando essa mensagem para ele, para dizer que estaria abençoando ele naquele dia. E ele disse que ele sentiu, lembrando de Isaías, a quem enviarei? Envia-me a mim, eis-me aqui. E ele disse, quem é o governo britânico para discordar disso? Ou seja, quem são eles para discordar da palavra de Deus? Ele sentiu no coração dele que aquilo era um chamado e que ele teria que participar dele. E ele assim o fez. Eu acho a história dele tão linda, tão brilhante. Eu podia ficar horas contando aqui a carreira, a vida dele. É muito grande, é muito bonita, mas para o vídeo não ficar muito longo, é mais ou menos isso aqui. E se um dia sai o vídeo, o filme, né, que deve ser um livro, vai ser um best-seller, com certeza, o dia que sair um filme, eu volto aqui, porque tá na briga da justiça, né? Mas é isso, pessoal, eu gostaria de ouvir de vocês. Você já tinha ouvido essa história? E vocês acham que aquele homem lá, naquele dia, era um enviado de Deus? Deixa aqui o gostei de vocês, para o YouTube entender que esse vídeo é bom, o like, né? E recomendar esse vídeo para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até.